todo mundo hoje é acessível de alguma forma. Será que o ser humano não foi feito para isso não, né? Parece que isso aí... A gente, na verdade, vai se adaptando, né? Tem que adaptar. Tem que adaptar. Senão... A gente tem esse poder de adaptação, na verdade. E se Freud tivesse vivo hoje, que Olha, ele falaria do mundo atual, de tudo isso? Você tem noção? Já pensou sobre isso? Não? Já pensei, assim, no sentido de que ele falaria, acho que as mesmas coisas, que ele fala, porque ele é atemporal. Ele, assim, claro que modificou, né, o ser humano lá, o que antecedia lá para ele, né, quando ele atendia os pacientes dele, eram queixas do dia a dia, de um dia a dia mais, né, de um serviço diferente, de um serviço como preocupação com o olhar do outro, né, de uma sociedade. Hoje a gente se preocupa com o olhar de alguma forma online. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje a gente já está quase chegando na metade do nosso terceira temporada. E eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e a você que não é inscrito, se inscrever. Que a plataforma, esses dias, eu estava olhando os números e estava mostrando lá que 85% das pessoas que assistem o nosso programa não é inscrito no canal. Então eu peço a você que não é inscrito para se inscrever aí, dar uma força para a gente aí, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia, que tem tudo a ver com o nosso programa aqui, né, gente? Eu estou com ela aqui, que ela é psicóloga clínica há 6 anos, pós-graduada em psicologia clínica e neuropsicologia, tem atendimento infanto-juvenil e adulto, é isso, né, doutora? Isso. E eu estou aqui com a doutora Caroline de Assis Barros. Doutora, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço aí pelo convite e espero agregar um pouquinho aqui. Vamos bater um papo legal, né, doutora? Doutor, no início do nosso programa, a gente agradece o nosso patrocinador, que é a Vivimar Alimentos, e a gente presenteia os nossos convidados, tá bom? Que a senhora não ia ser diferente. Senhora de 28 anos. Senhora não. Carol, esse aqui é a coxa pilão temperada. Nossa. Prontinha pra assar, viu? Pronto, já vai ser o almoço do dia. É a linguiça de pernil fina gourmet da Vivimar Alimentos e a nossa cafta suína. Uau, tá bom? Muito obrigada, Vivimar. Com muito carinho, tá bom? Que a gente presenteia você aqui hoje. Doutora, a senhora fez pós-graduação em neuropsicologia. Neuropsicologia. A senhora não atua nessa área, não? Não atuo nessa área, só na área clínica. Né? A neuropsicologia ela é aquela avaliação neuropsicológica. Então, é o que tem acontecido hoje em dia, né? As crianças ou um adulto também que tenha sinais e sintomas, enfim, alguma questão, né? E aí precisa ou fechar um diagnóstico, precisa, né, passou por alguns profissionais e precisa de uma equipe multidisciplinar para você chegar ao que então eu tenho, ao que poderia ser. E aí seria essas partes do neurodesenvolvimento, né? O que seria? Autismo, TDAH, dislexia, né? Então, essas partes, os neurodivergentes, que a gente chama. E aí, então, essa seria uma avaliação neuropsicológica. Então, os atendimentos, eles são voltados para isso. Então, aplicação de testes, anamnese, todo um conjunto, né, entrevistas. Então, alguns atendimentos com a criança, para poder entender, criança ou até o adulto também, né? Porque adulto, hoje em dia, fala, né, tem sido muito diagnosticado também, né? Encontrado essas nuances aí que ficou perdida na fase infantil. Então, é basicamente isso, né? Ô, doutor, e o que levou você a escolher psicologia? Porque a psicologia, ela meio que quer infiltrar na alma humana. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, exatamente. E qual que foi a sua curiosidade? O que te fez tomar essa decisão? Eu acho que a questão de sempre gostar de conversar. Então, eu gosto muito de conversar, apesar de, na clínica, a gente mais ouvir do que falar, né? Mas, de alguma forma, a gente também precisa ter essa, né, identidade dali do bate-papo, da conversa, do entendimento, né? Então, eu sempre gostei também de entender o outro, sempre fui aquela pessoa que, vamos perguntar então para Carol, vamos ouvir um conselho, então, com desabafos, enfim, aquela amiga nesse sentido.
né? Então, aí eu escolhi psicologia e também tem uma questãozinha, assim, que era porque não tinha matemática. Então, qual curso não tem matemática? Qual curso é da área de humanas que eu mais me identifico? E aí escolhi a psicologia acho que todo psicólogo costuma falar que, na verdade, é a psicologia que escolheu, né? A gente. E eu acredito bastante nisso. Acho que ela me escolheu e eu sou muito feliz, muito contente de estar nessa profissão. Você atua já, assim, tem atendimento já faz um tempinho, bom. Faz Faz desde que me formei. 6 anos. Sim. E como que foi? Porque eu vejo, assim, o maior desafio do universitário, da pessoa que acaba de formar, ser graduada, querendo ou não, um tipo de empreendimento, que você vai ter que começar um negócio, isso você não aprende na faculdade, né? Sim, com certeza. Como que foi o seu início, esse desafio? O que foi as dificuldades que você superou ali? Sim. Ó, na faculdade, eu sempre gostei da área hospitalar, da área escolar e da área clínica. Então, tinha essas opções para poder atuar, certo? A área hospitalar, você pode fazer processo seletivo, tem residências na psicologia, na área hospitalar, então você pode prestar residência e atuar nessa área. A área de escola é um pouco menos falada, então, né, agora que entrou uma PEC aí que foi aprovada, que é obrigatório psicólogos na escola. Não tinha obrigação, não. Não tinha obrigação. E aí, né, agora que entrou estamos lutando ainda para entrar em vigor totalmente, para que seja realmente obrigatório. Mas algumas escolas já têm contratado. E a área clínica, né, que é essa área mais autônoma, de negócios, de empreender, né, de fazer o próprio negócio. Então, a que eu mais sempre que eu gostei foi a clínica. Só que ela é um pouco difícil, né, por você ter que empreender, ser conhecida. Então, criar uma prática clínica, né, ter conhecimento, até as pessoas chegarem em você, te conhecer, confiar em você, falar, vou lá, abrir minha vida, contar tudo, né, enfim, tudo, meus demônios, minhas felicidades. Então, ela vai saber tudo sobre mim. E nessa parte, assim, eu falei, vou começar na clínica. Então, o que eu fiz no começo? Eu comecei com o Instagram, né? Então, me divulgando de alguma forma. Subloquei uma sala numa clínica lá em Guaíra. E então, quando apareci, me cadastrei naquele Google Meu Negócio, sabe? Que aparece quando você pesquisa o nome. Então, psicólogos em Guaíra. Aí vai aparecer lá vários nomes. Então, meu nome também está por lá. Inclusive, no início, muitos pacientes chegaram por lá, né? Por me conhecerem, por procurarem lá meu nome. E aí, então, esses atendimentos eu fazia por sublocações. Então, não aluguei de início uma sala. Até eu poder me sustentar sozinha, sustentar uma clínica sozinha, eu iniciei por lá. E aí, esses pacientes chegavam e o que acontece, né? O boca a boca, ele é... Mais do que a internet. Muito mais. Mas muito mais. Às vezes a gente chega assim, as pessoas te conhecem por lá, né? Te vê, cria essa identidade, já uma pré-identidade. Mas no boca a boca, quando alguém fala para você, ó, deu certo. Isso é bom. Ela é boa, pode ir. É tanto pro positivo quanto pro negativo, claro, se não é? Então... Claro, sim, os dois, né? E aí foi indo, né? E aí eu passei por algumas clínicas. Hoje eu atendo lá em Guaíra, na Psicomed, e tomo um tempinho lá. Então, foi esse processo, assim. O seu sentimento no início, assim, de falar, não, eu vou clinicar e será que eu vou ter, igual você falou, será que vai ter paciente? Tinha essas dúvidas, esses medos, assim? Sim, e até mesmo assim, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber resolver, né? Conciliar a teoria com a prática. Na faculdade não te dá a prática, né? Exatamente. A gente até tem estágios de atendimento, mas é supervisionado, pouco tempo, né? Também, não é? Pouco tempo, sim. Um ano praticamente atendendo ali alguns pacientes. Na clínica escola, né, de psicologia que tem na faculdade. Então, mas aí a gente tem professores, tudo respaldado, né? E depois que a gente sai, a gente precisa fazer, então, o estudo contínuo sempre, né? Aí pós-graduações, grupos de estudos, tudo envolvido a isso. E também a gente tem os supervisores, né? Que a gente contrata, assim, um psicólogo mais experiente, então, para passar os nossos casos, para que eles possam nos auxiliar naquele momento que a gente fala, o que eu tenho que fazer que eu não estou conseguindo enxergar, né? Que eu estou patinando e não tem indo. E aí ele é nesse processo. E eu iniciei também na escola.
Então, comecei com palestras, fiz legal. né, fiz essas apresentações, assim, então recebi muitos convites, né, e aí adentrei também. E hoje eu dou aula na escola. Você dá aula de quê? No Santa Luz, é um novo ensino médio, chama Projeto de Vida. Que legal, você é professora também? Sou professora Queria também. ter falado aqui, eu não sabia isso, não tinha falado. Esse detalhe. Você dá aula na Santa Luz? Dou aula no Santa Luz. Mas é de qual que é a matéria, você falou? Chama Projeto de Vida. Pra que idade que é? 1º e 2º colegial. É pra moçada já, Sim, ué. Mas tem a ver com inteligência emocional, alguma coisa assim, não? Sim, de identidade, do eu, das emoções. Aí no 2º colegial trabalha mais a questão de profissional. Essa matéria aí não é assim, não é obrigatória, não, pelo menos. Obrigatória. Ah, é? Obrigatória, aham. Mas é nova? É nova. A Que partir do ano legal. passado. Ué, mas quem que preocupou com isso? Eu achava que eles não queriam deixar o povo cada vez mais... Então é legal isso, É hein? legal, sim, muito bom, porque auxilia eles a entender eles mesmos, né? Na Constituição, que essa fase de adolescência aí que não sabe o que quer, né? Fica um pouco perdido. E aí nessa Constituição do eu, né? A gente ajuda e vai indo com eles. Ô, Carol, igual você falou, não sabe o que quer. Tem muito adulto que não sabe o que quer e muita gente que vive uma vida sem saber o que quer. Sim. Isso aí tem a ver com o quê? Com... O que é? Com a infância? Autoconhecimento. 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 Tudo tem a ver com para conhecer a gente mesmo. Sim. Então quer dizer que os gregos estavam certos lá atrás, 500 anos antes de Cristo. Por isso que a gente precisa entender, né, nossas, como eu te falei lá no início, né, que eu tinha já tinha percebido essa habilidade de conversar, de gostar de ouvir. Sim. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento. O que eu gosto? Como que eu vou escolher uma profissão que eu vou conversar com pessoas se eu não gosto de conversar com pessoas, Sim. se eu não gosto de me socializar? Como que eu vou escolher uma profissão que eu vou ficar ali no computador se eu não gosto de ficar isolado, se eu não gosto de computador? Então é parte, né, parte do pressuposto de saber mesmo. E quando você clinica já faz um tempo, né? Já. Então quer dizer que você senta ali, ouve as misérias, as alegrias das pessoas, né? Sim. Os vazios, né? Porque a pessoa deve se abrir bastante ali. E quando o psicólogo, como que é encarar, ver isso nas pessoas e quando você precisa de alimentar de algo, precisa de um psicólogo que precisa de um psicólogo, vamos dizer assim. Sim. Você passa por esses momentos também? Sim, com E certeza. como que é? Você mais se autorreflete ou você busca estudar nos livros? O que você faz? Faz psicóloga. Faz terapia também. Faz também, né? Faz também, tem que fazer, Precisa, né? Precisa. E essa parte de... Como que se diz a palavra? Deixa eu lembrar aqui. De sofrimento de autoexistência do ser humano. Tem algum desses autores que você estuda, igual Freud, ou qualquer um outro aí, que fala especificamente sobre isso? Sobre problema de existencial? Ele tem algum que comenta sobre por que o ser humano tem tanto problema existencial? Porque em que sentido você fala? De crise existencial? Crise existencial, isso, a palavra foi certa. Tá. Sofrimento, vazio, que corre atrás de alguma coisa, conquista, mas depois vê que aquilo não era aquilo. O que é? O que eles falam sobre isso? Olha, como eu sou mais estudante da psicanálise, né? Tenho um percurso, então lá alguns estudiosos, e aí em especial Lacan, ele fala sobre o desejo, sobre a falta. Então, o que move o ser humano? É a falta. E o que nos falta? Tudo. Aquilo que a gente não tem. Aquilo que a gente não tem. Só que quando você consegue esse algo, de repente algo já está faltando de novo. E a questão envolvente do desejo é que é um desejo inconsciente, que muitas vezes a gente pode querer isso, a gente pode desejar muito por isso. Quando a gente está por alcançar, a gente pode se sabotar. Quando a gente alcança, a gente não sabia o que era isso que a gente queria mesmo. E se a gente não alcança, a gente vai em busca, desejando, e esse vazio existente. Então, envolvendo, assim, desejo de viver. E aí a gente precisa encontrar na gente mesmo quais são nossos desejos, né? Então, eu trabalho muito, assim, na terapia. Então, qual o seu desejo? O que você quer? O que você busca? Né? Então, a gente busca identificar, na verdade, quais os desejos desse sujeito. O que ele está, o que ele quer. Né? Mas será que é o que ele realmente quer? Porque às vezes a gente acha que é o que a gente quer, mas quando a gente consegue, a gente fala, mas não era isso que eu queria. Ou então, não consigo suportar esse desejo. Não consigo chegar até lá.
E a autossabotagem? Você falou de autossabotagem, o ser humano tem essa tendência mesmo a querer se autossabotar? Sim. E é inconsciente, não? Inconsciente. Inconsciente. Sim. Aí vem, assim, cada um, né? Mas Porque não é uma ciência assim, mas... não é exato, é muito subjetivo o ser humano. Então, cada um vai passar por seus traumas, por suas crenças, por sua infância, por seus sentimentos, afetos, enfim, por tudo que acontece. Mas, no geral, assim, né, sucinto, a autossabotagem, ela é, muitas vezes, quando a gente deseja algo, mas a gente acha que não é capaz. Então, Freud fala de o fracasso ao triunfar. O que seria o fracasso ao triunfar? Então, eu vou lá, consigo, mas eu preciso ser fracassado. Eu sou um fracassado. Que coisa. Isso aí ele explica, o estudo é alguma coisa da infância que faz a pessoa ir formando isso no subconsciente? Sim, muitas vezes. Às vezes, as crenças de pensar que você não é capaz, que você não é merecedor. Então, às vezes, se você ouviu isso de alguém, ou se você, né, cresceu pensando sobre isso, e aí quando você consegue, quando você vai chegar a alcançar algo, você fala, mas pera, eu não posso ter isso. Eu não sou merecedor disso. Então, você se sabota e... Doutora, no mundo atual hoje, a ansiedade, a gente ouve falar muito sobre as doenças que hoje fala que é da alma, mas é por conta do mundo muito corrido, né? Igual a ansiedade. Eu estava comentando aqui, dois tipos de ansiedade que a gente tem, né? A gente tem a ansiedade normal, que é o do ser humano, e tem a patológica, quer dizer, tem uma ansiedade que ela é doente mesmo. Sim. A senhora podia falar um pouco sobre isso aí? Tá. A ansiedade normal, então, né, vista natural, ela é como se fosse um mecanismo de sobrevivência, né? Então, ela atua na gente para nos ajudar a sobreviver, certo? Em que sentido? Então, se eu vou me preparar para receber, se eu vou aqui, por exemplo, vim aqui. Então, me preparei para estar aqui. Fiquei ansiosa. A gente, né, se programa todo, entra na rotina. Então, se a pessoa tem um vestibular, se ela tem uma entrevista de emprego, se ela tem uma viagem, se ela tem uma consulta marcada, se ela tem exames para fazer. Então, tudo isso no nosso dia a dia, ela nos causa uma ansiedade, certo? E ela nos ajuda, nos protege, porque você se prepara para fazer tal coisa, né? E aí a gente não pode demonizar as emoções. Em que sentido? A gente não pode achar que tudo é patológico, mas também a gente não pode, né, deixar de acreditar que o excesso causa patologia. Então, o que seria o excesso? Então, ficar muito preocupado com o que vai acontecer, tentar evitar qualquer coisa de errado. Então, esse excesso de controle, esse excesso de preocupação com o futuro, isso tudo causa a ansiedade patológica. Entende? E aí ela começa a vir também, muitas vezes, né, com sinais e sintomas. Você atende criança, não? Atendo a partir de 9 anos. De 9 anos. E você já consegue ver alguma coisa que influenciou esse negócio de telefone, celular? Falo porque eu tenho um menininho de 4 anos, a gente vê que é um problema, né? Sim. E você vê crianças que têm algum problema por conta desse Sim. do celular, Celular, sim. Acho que pela globalização em geral, mas com esse excesso, né, de estímulos aí. Então, as crianças também o tempo todo com telas. Então, eles muitas vezes já têm... No YouTube mesmo, eles sabem o que eles querem assistir. Aí já acaba um vídeo, começa outro. Tem as propagandas. Então, muitas vezes a gente não consegue nem controlar o que a criança vai ver. Nem o que a gente vai ver, a gente controla. Imagina o que uma criança vai ver, né? Que não dá para você ficar o tempo todo ali em cima dele. Então, aparecem coisas que deixam com medo, que traz ansiedade, que traz preocupações. Então, a criança vai internalizando isso no seu mundo e vai criando esse aspecto, então, de ansiedade também. Tem cura isso aí? Assim, se a gente amenizar, até vai controlando, será? Sim, é uma coisa que tem, assim, não tem muitos estudos ainda sobre, porque é um pouco recente, novo, né? Recente, A gente foi atravessado, né, avassalador, assim, principalmente pós-pandemia, porque todo mundo ficou em casa, todo mundo ficou em tela. Então, a gente naturalizou, né? Antigamente, o que tinha, Marcelo? A gente tinha limites. Você sabia que num consultório médico você poderia falar lá das 7 da manhã às 5 da tarde, das 8 às 6. Hoje você tem um telefone particular do médico. Você manda mensagem para ele meia-noite se seu filho está passando mal, se você está passando mal, se você precisa ir no pronto-socorro. Então, a gente não tem esse limite mais de acesso ao outro. Todo mundo é acessível.
Né? Até mesmo antigamente, quando a gente pensava num famoso, em alguém, meu Deus, será que ele vai saber da minha existência? Ou você pode postar um vídeo, ele pode assistir, ou você pode mandar uma mensagem no Instagram, sei lá, em todas as Facebook, Twitter, todas as redes sociais. Você pode ser visto, ele pode te responder, você pode mandar um áudio, se ele vai ouvir ou não, mas você mandou ele, né? Então, todo mundo hoje é acessível de alguma forma. Será que o ser humano não foi feito para isso, não, né? Parece que isso aí... A gente, na verdade, vai se adaptando, né? Tem que adaptar. Tem que adaptar. Senão... A gente tem esse poder de adaptação, na verdade. E se Freud tivesse vivo hoje, o que ele falaria do mundo atual, de tudo isso? Você tem noção? Já pensou sobre isso, não? Já pensei, assim, no sentido de que ele falaria, acho que as mesmas coisas, que ele fala, porque ele é atemporal. Ele, assim, claro que modificou, né, o ser humano lá, o que antecedia lá para ele, né, quando ele atendia os pacientes dele, eram queixas do dia a dia, de um dia a dia mais, né, de um serviço diferente, de um serviço como preocupação com o olhar do outro, né, de uma sociedade. Hoje a gente se preocupa com o olhar, de alguma forma, online. Olha só que coisa, né? Então a gente modificou isso também. Ô, Carol, o Freud, no início, a gente está conversando em off aqui no pedacinho, ele usava a técnica de hipnose. Sim. Por quê? Ele foi o primeiro a falar sobre isso ou não? Não, ele pegou essa técnica de um outro estudioso, né? Então ele era... Peraí, deixa eu lembrar. Neurologista. Deixa eu... Então, Freud era neurologista, e aí ele já se interessava por essa parte das emoções, essa parte da subjetividade do ser humano. E aí ele pegou essa técnica, né, desse outro estudioso dele, que eram até amigos, assim, conhecidos, e começou a aplicar em seus pacientes. Só que, em determinado momento, ele percebeu que isso não era o que funcionava. Através de uma paciente dele, de um caso até famoso, assim, dele. E aí ele percebeu que essa técnica de regredir, porque a hipnose é você regredir lá no seu passado, né, no seu inconsciente, enfim, os seus traumas. E ele percebeu que isso não trazia cura, né? Mas ele usava isso para curar. Eu achava que era... Eu nunca estudei ele assim, muito superficial. Eu achava que era para entender a mente. Não, ele buscava um meio de cura. Ele buscava um meio de cura, porque antigamente o que acontecia? As primeiras pacientes dele eram chamadas histéricas. O que eram as histéricas? Elas tinham como se elas somatizassem no corpo os sinais e sintomas. Então, elas tinham paralisia da perna, não andavam, então, né, não conseguiam falar, então ficavam muito debilitadas nessa parte. E começaram a buscar por ele, né? E aí, então, ele começou por essa técnica e depois ele modificou porque ele percebeu que não era voltar, regredir lá no inconsciente dessa forma da hipnose que ajudava o paciente a buscar a cura, entre aspas, né? O que ajudava era, então, a fala. Né? Então, tanto que ele fala a cura pela fala. Então, o falar, o repetir, né? O recordar, repetir e elaborar fazia com que o paciente, então, entendesse tudo que te passou. Então, ressignificar esse trauma, ressignificar o que te aconteceu. Ressignificar, mas por que é tão difícil ressignificar? É complicado isso? É complicado, né? Porque o que nos passa, né? E aí, porque a estrutura psíquica não é só isso, não é só ressignificar. E aí a gente tem um inconsciente que ele fica lá, guardado, ele não sai. Então, a gente vai usando técnicas, vai entendendo, né? Para que ele venha à tona, para que a gente faça interpretações. E aí, o ego, né? A nossa... O que é o ego? Vamos dar um pouquinho de falar sobre o ego. Porque ao mesmo tempo que eu vejo em algumas pessoas falam que ao mesmo tempo que ele é o vilão, ele também é o gente boa aí, nosso também, meu. Na verdade, ele é um equilíbrio, digamos assim. Na nossa estrutura psíquica, a partir de Freud, claro, temos, então, a estrutura psíquica dele, que é o id, o ego e o superego. Então, o que é o id? Seriam os nossos impulsos mais intensos, assim, mais profundos. Então, toda aquela nossa vontade, toda aquela nossa parte agressiva, avassaladora, né? Tudo isso faz parte do id, certo? Aquele desejo mais primitivo, realmente. Primitivo. Isso. O superego, ele é tido como, então, a moral. Então, ele é algo assim...
que ele protege, né? Que ele é uma lei, que você cria ele aí dos costumes da moral mesmo. E aí, nisso tudo, né, entre esses dois, tem o quê? O ego. Ele fica ali no meio. Ele fica no meio da moral e do instintivo. E mais, do que vem de fora. Então, tudo que vem de fora, então nossos estímulos externos, que vêm para dentro, e aí você... Ele entra no ego. Ele entra no ego. Aí ele precisa controlar, ele precisa fazer esse equilíbrio entre o id, o estímulo por fora e o ego. Você falou uma coisa interessante, eu não sabia. Qual que é a parte da moral? O superego chama. O superego. Isso quer dizer que o ser humano meio que nasce com o que é, assim, instintivamente, o que é moral, o que é certo ou não? Não, você precisa internalizar isso. A gente nasce com o id. O id a gente nasce. O que saber o que é certo, o que é errado, você vai desenvolvendo por conta da vivência. Sim, você precisa estruturar, né? Você precisa internalizar isso. Tanto que tem pessoas que têm o superego muito rígido, né? Que tem as leis ali, os costumes muito fortalecidos e que é até difícil você conseguir fazer a pessoa fazer coisas na vida. Aí já vira crença, no caso, em termos de crença ou não, assim, de não, verdade absoluta, uma estrutura. não. É uma estrutura que te protege. Entende? Tudo isso é como se fosse uma proteção pro ego, né? Então, por exemplo, uma pessoa... Vou dar um exemplo mais real para você entender. Uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais... que se preocupa muito com a opinião dos outros. Isso tudo, quem sempre está falando? Qual a estrutura dela que permanece? É o superego. Porque ela né, não vai falar. Aí vai que vão pensar que eu sou boba, que eu sou besta, então não vou conversar direito. Né? Então, o superego, ele fica ali, ó, cuidado. Agora, o id, assim, aí as pessoas que prevalecem o id, talvez mais aflorado, né? Por exemplo, quando a gente consome bebida alcoólica, sim. Quem que toma conta aí da estrutura psíquica? O id. Você fala, faz coisas sem pensar. No outro dia você fica, meu Deus, desculpa. Mas porque a bebida mata o outro, anestesia ele, é isso? Deixa ele vir. Então, por isso que o ser humano fica bobo quando bebe. Sim, faz coisas aí que você fala, não faria isso se eu tivesse sangue. Não faria mesmo, né, de alguma forma. Porque você deixa o id adentrar. Ô, Carol, hoje o pessoal que te procura lá, assim, em geral, ou é cada caso é um caso? O que é mais? O que é mais as misérias, assim? Sim, no geral, para entender. No geral, a ansiedade. Tem ansiedade bastante, né? Uma tristeza. Mas né? depressão também não? Depressão, mas não é tanto tão procurado, mas adentra, assim, né? Um pouquinho. Mas mais ansiedade, mais questões de relacionamento, mais questões de limites pessoais, de conseguir entender você mesma, né? De entender que ao seu redor te faz mal, que você precisa fazer para sair disso, né? Então, você não está dando conta de algumas coisas. E aí você precisa entender de onde vem, o que você tem feito, né? O que as pessoas estão fazendo com você que você tem permitido. Porque lá também não é só você chegar lá, sentar lá e a gente responsabilizar tudo e todos. Sim. Culpar todo mundo. Mas foi minha mãe, mas é meu patrão, mas é o isso. Não. E você? Isso. Qual a sua responsabilidade nisso tudo? Perfeito. Ô, Carol, o que o ser humano tem que fazer? A gente vai poder até dar uma dica pro pessoal, assim, para se autoconhecer, porque eu percebo o seguinte: quando o cidadão tá com mau cheiro, todo mundo percebe, menos ele, né? Quando a gente tem um defeito, a gente não vê aquele defeito, todo mundo vê, a gente não acredita que a gente tem esse defeito. Então a gente já tem uma complexidade de olhar para nós mesmos. O que a gente tem que fazer para a gente se autoconhecer? Se existe algum tipo de exercício, alguma coisa que você pode orientar para a gente ver as nossas próprias misérias. Sim. Nessa parte de autoconhecimento, a gente precisa entender, então, primeiro, quais são os nossos sentimentos, emoções mais predominantes. Né? Então, o que eu mais sinto, né? E claro que a gente sente aí emoções o dia todo, né? Como tem lá, não sei se todo mundo assistiu, mas provavelmente Divertidamente, que tem a sala lá de comando, cada hora um assume, é praticamente aquilo. Legal, assim. Né? Então, a raiva assume, de repente a tristeza vem, de repente a alegria, de repente a ansiedade, de repente, né? Então, durante o dia a gente tem todas essas emoções.
E aí, né, muitas vezes a gente deixa, então, algumas tomar mais conta que outras. E claro que, para a gente se autoconhecer, a gente precisa, então, se perguntar algumas coisas, poderia, né? Então, o que eu gosto de fazer, né? Então, o que me faz bem? Quais são, então, as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Quem eu sou? Né? Então, muitas vezes, assim, eu faço esse exercício lá com os adolescentes, né? Na escola, Na não? escola. É? Faz Isso lá? faço Que minhas legal. primeiras atividades, né? Porque a gente precisa saber quem a gente é. Sim. E se eu perguntar agora, quem você é, Marcelo? Você vai ficar pensando, quem eu sou? A gente não sabe muito responder, até porque Não, mas é uma das perguntas mais difíceis que tem, né? mais difíceis, mas é através dela que a gente começa a se conhecer, se reconhecer, na verdade, né? E aí, então, quem eu sou? E a gente é uma construção, porque a gente não é inteiro hoje. Eu não sou inteira, você não é inteira. Hoje eu sou psicóloga há tantos anos, mas eu já fui psicóloga há um ano. Eu já não fui psicóloga, eu fui estudante. Já fui, né, era aspirante a ser psicóloga. Então, a gente modifica a cada etapa da nossa vida, né? Praticamente a cada dia, né? A gente não é o mesmo que ontem, nem é o mesmo que amanhã, né? Como diz os filósofos aí, isso é uma verdade. Eu gosto desses clichês, que diz muito sobre a gente. Mas, então, a gente se perguntar mesmo quem eu sou, se responder, porque é difícil responder. Os adolescentes normalmente falam assim pra mim, eu não sei responder, Carol, eu não consigo fazer. Eu falei, consegue, se você não consegue, é isso que é importante, porque agora você vai começar a pensar sobre você. Então, se você tem a resposta pronta, é porque você não se conhece tão verdadeiramente. Claro, né, que você pode já ter feito alguns exercícios, pode às vezes estar em terapia, entender algumas outras coisas, ter tido outras vivências que faça você entender quem você é, ter esse autoconhecimento. E aí, principalmente, também conseguir reconhecer quais são as suas qualidades, suas habilidades, os seus defeitos também, né? Então, é basicamente fazer pergunta. Sim. Para si mesmo. Para si mesmo. E você falou uma coisa muito importante, que é a gente conhecer as nossas habilidades e os nossos defeitos, né? Que é o que vai trazer equilíbrio e fazer com que a gente melhore também a cada dia, né? Com certeza. E aí, muitas vezes, né, entrar naquilo que você perguntou também da crise existencial. Sim. Vai ter momentos que a gente não vai se reconhecer. A nossa identidade vai estar parada, fragmentada. Em algum momento você vai muitas mudanças de ciclo. Então, aconteceu uma separação, aconteceu, né, eu vou mudar de emprego, fui mandada embora, ou quero recomeçar, quero abrir uma empresa nova. Então, nesses momentos pode bater né, quem sou eu de novo, né? E aí a gente se buscar e tentar se reconectar novamente. E como que é lidar com adolescentes na escola? Faz quanto tempo você está dando aula? Ano passado e esse ano, 1 ano e meio praticamente, né? E essa matéria já tem 1 ano e meio ou faz mais tempo? Não, entrou em vigor ano passado. Gente, eu fiquei feliz de saber disso. Fala sobre inteligência emocional. Fala sobre essas questões da constituição do eu, né? Do sujeito. E eu vejo assim, igual os adolescentes que você falou, fez a pergunta e não sabe responder, falou. Um adulto também. Sim, não é? Sim, às vezes a gente quer cobrar deles coisas que nem a gente sabe, né? Porque o difícil do ser humano é fazer pergunta e querer se autoconhecer. Por isso que eu estou falando. Então, quer dizer que o primeiro passo, o grande passo da gente buscar um autoconhecimento é fazer pergunta para nós mesmos. Sim, com certeza. E a experiência de dar aula para essa moçada, como que é? O que você está sentindo? O que você está achando? Assim, adolescente é um público que eu sempre gostei bastante, então atendo bastante na clínica também, porque acho que eles se identificam comigo, eu me identifico com eles, né, no sentido de conseguir entender que essa fase é uma fase confusa, é uma fase que o adolescente não sabe o que ele quer, ele não sabe onde ele está, qual o pertencimento dele no mundo. Muitas vezes os pais não dão essa voz para eles, então eles não são muito vistos. Muitas vezes em casa, é só a gente lembrar quando a gente era adolescente, você queria palpitar sobre um assunto ou falar alguma coisa que às vezes você estava certo, o que os pais falam? Você não sabe de nada, Cala você precisa viver, cala a boca. Exatamente. Então eles não têm esse pertencimento no mundo, né? Então, por isso que muitas vezes eles ficam perdidos, sem saber quem são, né? Porque, e assim, isso não quer dizer que seja culpa dos pais, claro, não estamos aqui para culpar os pais, mas é uma fase difícil normalmente mesmo, porque eles estão hormônios, vida, tudo novo, então a vida, né, muito bela, muito ruim ao mesmo tempo, enfim, tudo... E o desejo de querer pertencer também, né, fazer parte, deve ser com isso, certeza, né? sim, e se distanciar dos pais, porque o que marca o adolescente? Ele não quer parecer com o pai e a mãe. Assim, É natural isso? É natural.
Em algum momento, por exemplo, você pode lembrar aí, em algum momento você tem vergonha dos pais. Você não quer que ele te deixe na porta da escola, você não quer que ele fique te dando beijinho, você não quer afeto público. Você fala, para, vocês estão passando vergonha. Esse momento é o quê? Que ele tá querendo criar uma identidade, é uma isso? Uma identidade própria, se distanciar do pai. É instinto de sobrevivência, será? Dos primórdios ou é natural? Né? Acho que natural mesmo, da constituição do eu. Que legal, né? Ô, doutora, uma pergunta, vamos ver se que a senhora acha disso. Aquela frase que fala assim, a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Até onde isso é verdade? Você acha que é verdade alguma coisa? A felicidade depende da qualidade dos meus pensamentos mesmo? Depende, mas não dá pra gente ficar mandando o tempo todo eu sou feliz, eu sou grato. Porque a gente precisa viver as emoções do dia, da vida. Tem coisa que a vida vai ser uma merda e você tem que olhar e falar, é uma merda, eu tô sofrendo. Legal. Eu tô passando por esse perrengue que eu não queria passar, mas a vida é isso. Entende? Então, o que acontece hoje em dia? As pessoas, elas falam, você não pode ficar triste. Não, levanta essa cabeça. Bola pra frente, assim. Claro que a gente precisa ter esse mecanismo aí de conseguir sair do fundo do poço, né? De poder continuar, essa resiliência, essa ressignificação que a gente falou. Isso com toda certeza. Mas muitas vezes o que tem acontecido e o que tem aparecido muito na clínica, né? As pessoas não se permitem sentir. Então, elas não permitem sentir as emoções. Eu sou uma pessoa com muita raiva, eu sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa muito triste. Tá, mas por quê? O que tem te acontecido? Eu perdi alguém, tô no processo de luto. Me separei. Meus pais se separaram. Eu tô, né? Então, são acontecimentos da vida que você vai ficar se sentindo muito mal mesmo. E tem que respeitar isso. E tem que respeitar isso. Você tem que sentir tudo isso. Entende? Então, quer dizer que não é que a gente vê todo mundo muito bonito pela internet e não quer respeitar cada tempo, cada momento. Exato. E lá na internet todo mundo posta só felicidade, né? Você não vai ficar postando lá coisas ruins que te acontecem. Algumas pessoas até postam, mas é muito mais fácil a gente encontrar a beleza de tudo do que né, a parte ruim também. Então a gente se compara, mas o outro é tão feliz, mas o outro tem um relacionamento tão bom, mas ele ama tanta família, mas ele ama tantos filhos, ele é tão amado pelos pais. Então, né, as postagens, as declarações, as coisas, né, faz você pensar assim, eu não tenho isso, eu não tenho na minha casa, eu não tenho essa casa bonita, eu não tenho essa viagem todo ano, eu trabalho que nem uma condenada e não consigo sair um final de semana, não tenho dinheiro para fazer nada, né? E aí você começa a entrar nesse looping de comparação e você começa a achar que a sua vida é ruim, muito ruim, inclusive, né? Ainda mais quando na internet te permite comparar a sua vida com a do Neymar. Tem nada a ver, né? Mudou muitas coisas, né? E tem pessoas que sofrem por isso. Tem influenciadoras aí que ganham muito dinheiro, né? E até porque quem dá o dinheiro para as influenciadoras? Né? Se você parar de consumir e comprar as coisas dela, não vai ser tão rico assim, não. Eu tô brincando. Não, mas é isso mesmo, Mas aí você acaba se comparando e né? São mundos totalmente diferentes. Né, que a gente precisa entrar nessa consciência. E o ser humano, se ele não tiver um equilíbrio de pensar, e começar a refletir e fazer pergunta para si próprio, né? Sim. Esse é o caminho, né, doutor? E a gente acha que as pessoas não sofrem, mas as pessoas sofrem muito pela comparação. Mas muito, de entrar num casulo assim e falar, eu não estou vivendo como estão vivendo. O que está acontecendo de errado na minha vida? O que eu preciso modificar? E aí você precisa entrar numa consciência de que é uma realidade paralela. Que você precisa ter consciência de que o corpo perfeito é muitas plásticas, né, que são produtos lá que todo mundo, que a maioria usa e que não contam. Então, que você pode morrer na academia, que muitas vezes você não vai chegar naquele resultado, porque é plástica. E tem pessoas que não têm consciência disso, que acham que o que a influenciadora vende é o que ela compra, né? Ela compra essa imagem. Não, mas ela falou que come só saudável o dia inteiro, só fruta e só legumes, e eu também vou fazer isso. A pessoa e não acredita, chega. né? Esses dias eu vi eu quase morri de rir, foi uma influencer, uma moça muito bonita, nem sei quem que é o nome, porque eu não acompanho, ela me pegou no começo e falou assim, vocês acreditam em tudo? Aí ela começou a falar, esse cabelo aqui não é meu, esse nariz aqui não... Mas eu ria, e ela falou inteirinha, falou, não tem nada a ver, gente, vocês largam de acreditar, que coisa, tem uns ainda que consciência e conta tudo. Sim, conta tudo, exato. Hoje em dia, assim, eu acredito que hoje tem mais, as pessoas conseguem pensar mais e as influenciadoras também conseguem ter essa consciência de que, né, não pode vender uma coisa tão perfeita, né, porque tem que ter essa consciência do sofrimento do outro, faz mal, exatamente. Então, que bom que ela fez isso, né, muito bom. O efeito manada, por que o ser humano, não sei se você vai poder saber falar isso aos olhos da psicologia,
Por que o ser humano ele necessita tanto de uma liderança? Não sei, parece que eles precisam de gente para tomar conta da vida deles, alguém para... Existe isso, não é, doutor? Existe. No efeito manada também, aquele que vai todo mundo. O que a psicologia fala sobre isso? Então, olha só como eu te falei que Freud é atemporal. Freud já falava sobre isso. Falava sobre isso, sobre a questão de o ser humano ele sempre precisar de uma figura paterna. É paterna, no Paterna, caso. a gente sempre procura um pai, essa falta do pai. Então, o que acontece? Um líder religioso, um líder político, um líder, né, cantor, algo do tipo. Isso. Então, né, alguém que você se identifica muito, que você gosta muito. Então, você busca, de alguma forma, essa figura paterna. Inconsciente, claro, né? Você não tem consciência, tô procurando meu pai, tô procurando por um pai. Não. Tudo inconsciente, mas a gente, por isso que esse efeito manada, de todo mundo idolatrar muitas coisas, muitas pessoas, muito, muito tudo, né? O Freud, até muito pouco que eu sei, mas tudo que eu tudo falo, não, Freud explica. Ele fazia muita comparação sobre as nossas emoções, era ligada, até onde eu entendi mais ou menos, alguma coisa sexual, ele comparava isso? Sim. Ou é só o prazer, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Qualquer atitude ele ligava a isso? Na verdade, assim, não é na questão sexual em si, mas são instintos sexuais, Isso, pulsões sexuais. Isso. Né? Porque, aí vou ter que explicar um pouquinho a teoria para poder entender, não, tá? não. É mais no sentido assim, né? Qual que foi a grande descoberta dele, assim, que ele foi muito, muito apedrejado na época, né? Lá em 1800 e bolinha. Então, foi porque ele começou com as fases psicossexuais. Então, essa é a teoria de Freud. E qual seria, então? Então, ele tem as fases de desenvolvimento humano, que seria a fase anal. Aliás, começa pela fase oral, fase anal, fase genital e a fase lá mais da puberdade, certo? Então, o que seria isso? Que o bebê, quando ele nasce, a primeira gratificação dele é o seio materno. Então, a primeira é a sucção, né, que a gente fala. Então, esse primeiro objeto dele de amor, esse primeiro contato seria, então, essa parte do seio materno. E aí, trazendo a teoria conciliado ao entendimento humano, né? Por exemplo, pessoas que têm compulsão alimentar, que fumam, que têm... que tudo utiliza da boca, então mastigar chiclete, sabe? Todos esses prazeres da área ligada aqui seria porque tem uma pré-fixação nessa fase oral, entende? Porque lá era lá era a satisfação, lá você era satisfeito. Então você precisa reconectar, você precisa regredir para esse prazer lá da sua infância. Então, por isso que as pessoas são viciadas em cigarros, compulsão alimentar. Segundo ele, está ligada àquela primeira sensação. Isso, aí por isso as questões sexuais, entende? Entendi. Seria nesse sentido. Aí mas então é baseado nisso aí, eu já não entendo, não sabe. Então tudo ele explica baseado nessas coisas. Sim. Que legal. E o Freud, o maior legado dele, o que foi, Carol? Você sabe falar? Porque o inconsciente. O inconsciente. Mas porque até então eles não acreditavam, o que é? Sim. Não acreditavam. É porque não tinha muitas pesquisas a respeito disso, né? Na verdade, ele é tido como pai da psicanálise porque foi ele quem criou a psicanálise própria dita, né? De acreditar nessa cura pela fala, de acreditar que o paciente precisava ir lá. Ele atendia seus pacientes todos os dias, menos aos domingos. Então, os pacientes dele, então, iam lá de segunda a sábado. Então, era essa análise, né? Ele é chamado analista, né? Então, essa análise que ele fazia. Então, ele que falou sobre o inconsciente. O inconsciente, até exato. então, ninguém enxergava isso. Não. E até que ponto o inconsciente é mais forte que a consciência mesmo? Sim. É mesmo. Tudo então, vai não é para lá. Não. Tudo vai para lá. Mas eu falo até para impulsionar a nossa vida. Sim, repetições, coisas que a gente não tem ideia. Por isso que fala que tem que ser a fala. Você Sim. tem que repetir para ir lá no inconsciente Sim. e ressignificar alguma coisa. Sim, e aí o inconsciente ele tem esses mecanismos de defesa, porque ele não pode aparecer. Entende? E o nosso inconsciente é formado desde sempre, não? Desde sempre. E até hoje ele vai formando as coisas. Sim. Mas Fica tudo lá recalcado. É isso que a gente chama de recalque.
Recalcado, por isso que a pessoa tem a ver com isso. E o inconsciente, então, ele muitas vezes nos atrapalha a gente fazer as coisas que a gente quer, porque algum momento ele viu que aquilo é perigoso e não tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver com isso? No sentido, às vezes, de a gente não ver que é perigoso e continuar fazendo, né? E aí você não entende de onde está vindo, mas é porque é uma repetição que você fica ali reproduzindo. Então, o exemplo mais básico seria, por exemplo, uma pessoa que fala, eu tenho dedo podre, só escolho pessoas ruins na minha vida. E por quê? É que eu ia falar, e por quê? E sempre quando sai de uma, volta para outra. Sim, porque você busca as mesmas pessoas. Mas sem saber. Sem saber, inconscientemente. Mas esse inconsciente foi formado por causa de alguma coisa? Sim. Aí Freud não explica não. Aí é subjetivo, porque pode ser um trauma que te aconteceu na infância, pode ser algo que te aconteceu, uma falta de alguma figura. Então tem alguma coisa a ver com isso. Alguma coisa que precisa identificar, né? Não é universal, cada um vai ter o seu propriamente dito. Uma vez eu vi você postando no seu Instagram sobre tem que lembrar aqui, o trem, o trilho, sobre respeitar o tempo da cura. Sim. Mais ou menos, tá lembrado disso? Sim. Achei muito interessante que aquilo fez eu ficar pensando sobre as coisas. E é porque o pessoal vai com muita vontade de ser curado. E como que funciona isso? Muita sede ao pote, muita né? Sede. Aí já pergunta. Porque olha só para você ver. Lá ele já dava essa orientação aos futuros psicanalistas, né? Então ele falava assim, muitos pacientes vão perguntar: quanto tempo, doutor? Quanto tempo eu preciso, né, estar aqui com você para então estar curada? E não tem essa resposta. Não existe essa resposta. Então, ele colocou até lá no livro, né, uma frase dele, que eu até postei, que então é preciso conhecer o passo do andarilho para então entender o quanto será caminhado, né, o tamanho da caminhada. Então, só que aí ele chegou a uma conclusão de que nem se você conhecer o passo, porque pode ser que ele comece a falar mais coisas, pode ser que ele não fale tanto, pode ser que ele tenha aí, então, as proteções aí dos mecanismos de defesa, né, que ele tem, que chama resistência, então pode ser que ele seja uma pessoa resistente a falar, e aí ele entendeu que esses mecanismos podem aparecer, então que mesmo ele conhecendo os passos, não é possível dar um tempo. Então, cada um tem o seu tempo. É sem tempo. Não tem jeito de falar. Não tem jeito de falar, em 8 sessões você vai estar curado. Ô, Carol, eu quero te agradecer por esse tempo que você teve com a gente aqui, pra gente ter batido esse papo legal aqui, ter mergulhado um pouquinho na alma do ser humano, né? Sim. Um assunto legal que a gente gosta muito. Muito obrigado mesmo por ter nos concedido essa entrevista, tá bom? Entrevista não, esse bate-papo, porque eu não sou repórter. Eu que agradeço por estar aqui. Foi muito bom, muito tranquilo, né? Espero que as pessoas também aproveitem aí o nosso bate-papo. Que bom. Ô, gente, eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora. E quem não é inscrito no canal, faz favor de inscrever aí, que não dói o dedo não, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo Metamorfose.